Esse é aquele vídeo gostoso para você que é entusiasta de números e quer saber aí como é que tá o sucessão do Nintendo Suitão. Porque tá demais. Nintendo divulgou aqui os últimos números atualizados de vendas de console, jogo, se Mario Wonder foi sucesso ou não foi, Mario RPG. Vem comigo que eu vou falar sobre tudo isso e também sobre o futuro do console da Nintendo. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E a Nintendo anunciou o resultado do último trimestre do ano fiscal de 2024, que significa outubro, novembro e dezembro. Então nós temos números atualizados de quantos Switches venderam, quantos jogos venderam, quais jogos venderam mais de 1 milhão, 2, 3, quanto sucesso foi de Tears of the Kingdom, Mario Wonder, Mario RPG vendeu bem, será que Pikmin também? Temos todas as informações aqui que a Nintendo divulgou pra gente, mais calendário dos jogos que vão sair no futuro, também futuro do console, vamos falar sobre tudo isso e mais aqui nesse vídeo, que é pro entusiasta. É para aquela galera que quer saber o quão bem a Nintendo está posicionada no mercado, e eu te falo que ela está bem e bem demais. Então bora começar aí, dar um mergulho nesses números que a Nintendo divulgou. Simbora. Vou transicionar a tela para vocês, 1, 2, 3 e foi. Estamos aqui no meu Twitter, porque eu levei 1 hora do meu dia fazendo essa thread no Twitter. Então me segue no Twitter, @canal Digplay, pra você não ficar por fora de toda a bobajada que eu falo lá. Às vezes eu falo sério, que nem essa parte aqui, tá? Então eu vou usar minha thread como base, mas a fonte é toda da Nintendo, tá bom? Vamos lá. A Nintendo disponibilizou os números totais até dia 31 de dezembro de 2023, que é o último dia do terceiro trimestre do ano fiscal dela, que termina em 31 de março de 2024. Então o ano fiscal começa sempre no ano anterior e termina no ano corrente, tá? Então agora nesse momento, para explicar para vocês entenderem, estamos no último trimestre do ano fiscal de 2024, que termina em 31 de março desse ano. Beleza? Então ela trouxe os números e o Switch está com 139.360.000 unidades vendidas total, desde com a data de corte 31 de dezembro. Então a gente pode dizer que o Switch vendeu mais de 140 milhões, sem dúvida nenhuma, já que a gente já tem mais de um mês depois desses números oficiais, tá? Se você pegar o intervalo entre o último relatório que ela lançou, que foi dados até final de setembro, com esse relatório agora, que é dados final de dezembro, a Nintendo vendeu quase 7 milhões de consoles. Dá mais de 2 milhões de console por mês, que não é uma média, né? Porque a gente sabe que vendeu menos em outubro e novembro, e vendeu mais final de novembro e dezembro, que é mais ou menos isso que acontece. Beleza? Além disso, nós temos aqui algumas informações referente a vendas, né? A Nintendo teve um saldo positivo nas suas vendas. Quando a gente olha aqui esse slide, as vendas dela deu 7,7% positivo. Mas em questões de vendas de hardware, de console, ela teve 7,8% negativo. E por que isso aconteceu? Porque tá vendendo menos. E a Nintendo falou que essa queda já era esperada, porque a gente está no 7º ano do console, tá? Então, comparando, tá, as vendas totais do Nintendo Switch nesse período entre abril e dezembro de 2023 versus o mesmo período do ano fiscal do ano passado, a Nintendo tá comparando período com período, tá? O Switch vendeu 7%, quase 8% a menos do que vendeu no ano anterior, tá? Então a Nintendo chegou e falou, beleza, não temos problema, tivemos lucro, mesmo com menos vendas de console, mas a queda de venda de console era esperada, porque a gente está no 7º ano de console. Tranquilo? Entendido? E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre console, que o Nintendo Switch OLED continua sendo o favorito da galera, né? Ele vende mais do que o dobro, né, do console normal, que é o Switch V1, e ele vende mais da metade, né? Se pegar ali o gráfico, sei lá, 60%, olhando assim rápido, ou 70%, é vendido de OLED, o resto é dividido entre Switch tradicional e Switch Lite, tá? Essa marca vem caindo, e é natural novamente, porque ele está no 7º ano de console. Você vê que essa barra, esse gráfico aqui, é vendas pegando abril a dezembro de todos os anos.
2023, 2022, 2021, tá? E aí você vê que a Nintendo chegou no ápice em 2020, porque o ano fiscal 2021, mas aqui é vendas de abril a dezembro de 2020. Em 2020, que foi a pandemia, foi onde ela alcançou o teto de venda de console, e desde então ela vem só caindo. O OLED comendo o mercado inteiro, o OLED dominando o mercado, né, da própria Nintendo, né, de versões de Nintendo Switch, mas tá caindo. E a Nintendo mais uma vez falou, beleza, resultado do 7º ano do console, a gente sabe que tá caindo pouco, ainda vende muito console, mas é natural essa queda acontecer pela idade do console no mercado, tá? E agora, galera, a gente vai passar para jogos. O top 10 continua o mesmo. Por exemplo, Mario Kart 8 Deluxe continua como primeiro lugar. Ele vendeu, na diferença dos últimos 3 meses, 3 milhões a mais. Né? Tipo assim, quase 4 milhões a mais. E Animal Crossing, ele ainda é o segundo lugar, desde os 3 meses passados, só que ele vendeu 1,5 milhão a mais. E aí, Super Smash Bros. Ultimate vendeu, basicamente, quase 1 milhão a mais, 800 mil unidades a mais. O quarto lugar é Breath of the Wild, que ele vendeu poucas unidades a mais, ele vendeu basicamente por volta de 500 mil unidades a mais, comparado com o resto, né, vendeu menos, né. E o Mario Odyssey, sim, ele vendeu cerca de 600 mil unidades a mais, tá? Nós temos o Pokémon Sword and Shield, que vendeu pouco mais de 100 mil unidades. Temos Scarlet Violet, que vendeu um pouco mais de 1 milhão de unidades. Super Mario Party, que vendeu basicamente umas 700 mil unidades. O Zelda Tears of the Kingdom vendeu por volta de 700 mil unidades também a mais. E o New Super Mario Bros. U Deluxe, ele vendeu por volta de 500 mil unidades a mais. Esse é o comparativo entre final de setembro e final de dezembro, beleza? O top 10 continua o mesmo, não mudou a posição de nenhum jogo, continua a mesma posição, só que mudaram as vendas, porque a Nintendo, ela tem o que a gente chama de System Seller e Evergreen. Né? System Seller é o quê? São jogos que fazem as pessoas comprar o console dela para poder jogar os jogos. Quais são esses jogos? Os System Sellers. A gente vê Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, Smash Bros, Breath of the Wild e vários outros jogos aí que estão sempre vendendo conforme o pessoal vai comprando o console. E Evergreen é quem? São jogos que não param de vender. Por mais que tenha sido lançado em 2017, 18, 19, conforme a galera vai entrando no console, não necessariamente é um motivo para aquela pessoa comprar aquele console, aquele jogo, mas ela vai comprar porque ela quer jogar aquele jogo também, não importa a data que ele lança. E esse é um dos motivos do porquê a Nintendo mantém os $60, ou pra gente aqui, R$300 nos seus jogos e nunca baixa de preço. Porque esses jogos estão sempre vendendo. A gente vai ver mais pra frente isso em números, tá? Mudando aqui, continuando na parte de jogos, vamos falar referente a quantos million sellers a Nintendo vendeu nesse intervalo entre abril e dezembro de 2023. Aqui no Twitter eu botei 24, mas é 2023, que minha mente ainda tá meio confusa com essa mudança de ano, tá? Então assim, a Nintendo vendeu, o Switch vendeu 24 jogos com mais de 1 milhão de unidades nesse intervalo. Sendo que 17 jogos de Nintendo e 7 jogos de third party. Desses 17 jogos de Nintendo, nós temos 2 grandes lançamentos, que foi Tears of the Kingdom, que no todo vendeu mais de 20 milhões de unidades, e Mario Bros. Wonder, que vendeu quase 12 milhões de unidades. Lembrando, Tears of the Kingdom saiu em maio e Mario Bros. Wonder saiu em outubro. Temos aqui um número absurdo de Mario Kart 8 Deluxe, né, que de abril a dezembro ele vendeu quase 7 milhões de unidades, absurdo, né? E temos o número de Pikmin 4, que também foi um lançamento, que bateu a marca de 3,33 milhões de unidades. Fico muito feliz, porque Pikmin é um jogaço e ele merece ter esse reconhecimento aí. Continuando aqui, galera, nós temos mais informações de vendas. E a gente consegue ver, por exemplo, que Super Mario RPG vendeu 3,14 milhões de unidades, o que fico muito feliz também, porque é um remake que muita gente esperava. É um jogo de nicho, né? É um jogo meio datado, ele é um jogo... um remake 1 para 1, então nem todo mundo se interessa por esse jogo, né? Mas eu me interesso, fico bem feliz. E aqui está uma tabelinha dos 17 jogos que venderam mais de 1 milhão de unidades nesse intervalo do Switch. A gente tem aqui no intervalo de abril a dezembro, tá?
Então assim, o Zelda continua a mesma coisa, o Mario Bros. Wonder é a mesma coisa, porque saiu nesse intervalo, o Mario Kart 8, como a gente viu, quase 7 milhões, Pikmin vendeu no total 3,33 e Super Mario RPG 3,14, porque foi vendido também durante esse intervalo. Aí Switch Sports, ó, Switch Sports tem um total de 12 milhões e meio de unidades vendidas, nesse intervalo vendeu quase 3 milhões. Animal Crossing vendeu nesse intervalo quase 2 milhões e meio, Smash Bros 2 milhões e meio, esse Pokémon Scarlet Violet 2,26 milhões, Mario Party Superstars 2,14 milhões de unidades, Mario Odyssey 1,9, Breath of the Wild 1,8, Mario 3D World 1,7, New Super Mario Bros. Deluxe 1,7, Mario Party 1,20, Luigi's Mansion 1,15 e Splatoon 3 1,4. Eu fico muito feliz por Luigi's Mansion ter vendido quase 14 milhões de unidades, porque é um jogo realmente que não tinha essa visibilidade toda, essa paixão toda pelo público, e agora tem. Temos aqui que não estão no top 10, tipo o Mario Party Superstars, que vendeu 12 milhões, o Switch Sports, que também vendeu 12 milhões, não estão no top 10. Bem bacana, né, galera? E aí, pessoal, a gente pode começar a falar sobre First Party num geral. A Nintendo anunciou aqui que durante esse mesmo período, né, abril a dezembro de todos os anos fiscais, ela mantém uma saúde estável, né? Ela se mantém estável na quantidade de venda dos jogos exclusivos dela no Nintendo Switch. Olha essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha significa a quantidade de venda de jogos exclusivos nesse mesmo período. Então isso significa que ela continua lançando jogos exclusivos relevantes e uma cadência satisfatória que se mantém a quantidade de jogos exclusivos vendidos nesse mesmo período desde o ano fiscal de 2021. Significa desde 2020. Desde 2020 que a Nintendo vende muito jogo exclusivo, mantendo a mesma média até final de dezembro de 2023, beleza? E aqui nós temos, falando de jogos digitais, de venda digital, a Nintendo anunciou que nesse período foi 48,1% de vendas dos produtos que ela tem, tanto físico quanto digital, vendidos digitalmente. A Nintendo ainda não tem majoratoriamente vendas digitais, ainda é a maioria jogos físicos, né, material físico referente a software, mas tá ali pau a pau, meio a meio, tá? E além disso, nós temos também a lista de jogadores anuais. Aí essa lista aqui é de janeiro a dezembro de cada ano, né? Então ela pegou o ano inteiro, o ano cheio. E a gente vê que 2023 realmente foi um ano que a Nintendo teve mais jogadores ativos. Ela considera jogador ativo que pelo menos uma vez se logou na conta Nintendo no seu Nintendo Switch durante esse ano, tá? Então, tipo assim, pra Nintendo é um jogador ativo aquele jogador que entrou pelo menos uma vez de janeiro a dezembro na sua conta Nintendo no seu Nintendo Switch, tá? E aí é um número de 122 milhões de usuários ativos, o que significa que tá quase pareio ali referente ao número de console, que são 139 milhões. Então, a base instalada do Nintendo Switch, ela é uma base instalada muito ativa, porque ela tem quase o mesmo número de usuário ativo com o número de console. Isso é muito bom para a saúde das vendas da Nintendo, né? E a gente tem aqui, ó, números interessantes referente a lucro. A Nintendo teve 17% de lucro líquido, ok? Nesse intervalo de abril a dezembro de 2023. E ela mudou a previsão dela de encerramento do ano fiscal, que é lá em 31 de março de 2024. Ela adicionou 3% para o lucro, porque seguindo o estudo dela e tudo que ela alcançou até agora, ela está sempre acima do que ela previu. Então ela aumentou um pouquinho em 3% o lucro e também aumentou em 3% a venda de software, de hardware, né? Então ela estima vender um pouco mais do que ela tinha estimado. Ela tinha estimado vender 15 milhões de unidades entre abril e março, né? Abril de 2023 e março de 2024. Agora ela está estimando vender 15 milhões e meio de unidades de Nintendo Switch até final de março de 2024, tá? E software ela aumentou quase 2,7% na previsão. Significa que a Nintendo está satisfeita com os números que ela está alcançando. Ela está superando os números que ela mesma previu no passado. E essa superação desses números faz com que ela tenha que reajustar a previsão. Um reajuste bem pé no chão, mas ela precisa reajustar, já que ela já está alcançando aquilo ali facilmente que ela previu no passado, tá? Temos a agenda de lançamento, tá pequeno para vocês verem, mas nada mudou, tá? A Another Code Collection já saiu em janeiro, Mario vs Donkey Kong dia 16 de fevereiro, Princess Peach Showtime dia 22 de março, Luigi's Mansion HD
vai sair no verão de 2024 e não tem data ainda. Paper Mario The Thousand Year Door para 2024 e o Metroid Prime 4 ainda sem data definida para lançamento, ok? E esse foi o meu resumo, galera. Você pode ver no Twitter ou aqui nesse vídeo e a fonte eu vou deixar na descrição. Beleza? Temos uma Direct para chegar. Isso significa que muita coisa pode mudar aqui, como por exemplo o calendário de jogos, né? Então a gente pode ter data, enfim, do Paper Mario, data do Metroid Prime 4, novos jogos anunciados. E essa parte de calendário mudar, sempre muda, porque Direct sempre vem pra mudar, né? A expectativa é que ela aconteça essa semana ou na semana que vem, porque sempre tem uma Direct de fevereiro e a gente tá esperando ansiosamente. Beleza, galera? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal Digplay, e usa os links da descrição pra você comprar qualquer coisa aí referente a Nintendo, que você ajuda o canal nos links de afiliado, é como o canal se sustenta e eu agradeço demais, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!